Muito bom dia, graça e paz. Que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã. Você que está chegando aí, vem chegando e vem ficando muito à vontade. Glórias a Deus pela tua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que alegria, que satisfação. Nós estarmos nessa manhã na presença do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus que é tão grande. Eu e você vamos viver a totalidade da promessa. Aleluia. O meu Deus não faz pela metade. Vai chegando aí, aproveita para compartilhar essa live. Fará a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. Oh, aleluia! Ele fará, Ele fará. Oh, aleluia! Eu creio. Bom dia, glória a Deus. Que alegria nós estarmos em mais uma manhã na presença do Senhor. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, maravilhoso, que faz as obras na nossa vida completamente. Ele não deixa nada pela metade, Ele não deixa nada em aberto. Se Ele começou algo na sua vida, Ele vai até o fim contigo. Você crê? Então sejam todos muito bem-vindos, vai chegando aí, vai colocando aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Nós estamos aqui todas as manhãs, às 7h57, trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de alinhamento, uma palavra para o seu coração, para que o seu espírito seja alimentado, para que você entenda os propósitos e os desígnios do Senhor na sua vida. O nosso Deus, Ele é Deus de direcionamento. É um Deus de portas abertas, é um Deus de livramento. E eu creio que aquilo que você tem esperado do Senhor vai acontecer por esses dias. Nós temos orado, buscado ao Senhor e crido no mover do nosso Deus. Quem puder colocar aí nos comentários para eu fixar, nós estamos essa semana na série Lapidadas, série De Volta ao Primeiro Amor. Vamos lá? Coloca aí nos comentários alguém para mim. Cadê minhas amigas? Lapidadas, série De Volta ao Primeiro Amor. Para eu colocar aqui fixado, para as pessoas que entrarem aqui entenderem o tema da live. Eu creio que nós iremos viver. Pati, minha amiga, obrigada. Bri, meu Deus, é muita mulher maravilhosa aqui. Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta. Obrigado. E eu estava aqui. Nós temos a nossa convidada de hoje, a missionária Hélia Galdino. Nós temos a nossa missionária Hélia Galdino que virá hoje trazer uma palavra para o nosso coração. E eu creio que será de bênção para mim e para a tua vida. E eu estava meditando numa palavra, logo agora pela manhã, em Salmos 145, 18, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam.
de todos os que o invocam em verdade. Eu sei que muita gente acordou hoje com pensamentos que Satanás coloca muitas vezes na nossa mente. Deus te abandonou, Deus está longe de você, Ele não está te vendo, Ele não está vendo o seu sofrimento, mas é mentira do seu adversário. Peça ao Senhor uma blindagem do céu sobre a sua mente, porque o Senhor, a palavra dele é real e nos afirma: perto está o Senhor de todos os que o invocam. E nessas manhãs, nós temos invocado o nome do Senhor, nós temos sentido a presença do nosso Senhor aqui. Deus está indo na tua casa, Deus está indo aonde você está, indo para o seu trabalho. De repente você está indo trabalhar agora. Você está indo, de repente, levar o seu filho na escola, preparar a alimentação da sua família pela manhã. E eu quero dizer para você, o Senhor está perto de você. O nosso adversário vem lançando mentiras, sofismas, palavras de maldição no nosso coração. Mas a verdade de Cristo na nossa vida é que prevalece. A verdade de Cristo na nossa vida é a que prevalece. E eu quero te convidar a estar com a gente aqui todos os dias de segunda a sexta. Quem está aqui desde o começo da semana? Me coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Glória a Deus. Olha aí a Kátia falando. Sinto a presença do Senhor aqui e aí também. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa fazer você sentir essa presença gloriosa, presença poderosa. O doce Espírito Santo, ele está indo até você. O doce Espírito Santo, ele está invadindo o teu coração, a tua casa, trazendo alegria, trazendo paz, repreendendo todo pensamento contrário, repreendendo todo pensamento que se insurge contra o senhorio de Cristo. Eu quero te convidar também para estar conosco. A gente está essa semana fazendo todos os dias à meia-noite o clamor da meia-noite. Não é uma live onde a gente tem exposição da palavra, como aqui, pela manhã, no Lapidadas, mas é um tempo de clamor. Sabe quando você sente necessidade de clamar? Quando você sente necessidade de orar? Nós estamos vendo dias maus, irmãs, e nós, mulheres, precisamos nos levantar como uma atalaia. Nós, mulheres, precisamos nos levantar como um vigia, como uma sentinela da nossa casa, da nossa família. Nós não podemos estar adormecidas no sono da indolência. É tempo de nós buscarmos. Existe um contra-ataque do inferno contra a minha casa, contra a sua casa, contra as nossas famílias. E nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. É imperativo que nós estejamos cheias. Então você que quer se encher, não deixe de estar aqui conosco pelas manhãs. Não deixe de estar conosco aqui pelas manhãs. Eu quero ler com vocês Mateus 13, 44. Uma breve meditação para o nosso coração nessa manhã. Mas eu quero te incentivar. Eu quero te motivar. Eu quero te ativar. Que você esteja aqui conosco. Todos os dias pela manhã, Deus quer te levantar como uma atalaia. Sabe quando Débora se levantou como mãe em Israel? Essa força, essa garra que existe dentro da mulher,
que é ativada pelo poder do Senhor quando nós necessitamos defender a nossa casa, a nossa família. E é interessante, Débora era juíza. Débora era uma mulher de expressão na sua sociedade, naquele tempo. Mas a Bíblia diz que ela se levantou como mãe, porque a mãe sabe muito bem, quando ela tem que defender a sua prole, ela se levanta como uma leoa. E Deus está nos falando nessa manhã, se levante, mulher. Levante-se. Levante-se para interceder pela sua casa, pela sua família. Levante-se para interceder pelo seu ministério. Levante-se para interceder pelos seus. Já que Deus está direcionando essa palavra, vamos então ler esse texto. Vamos então ler esse texto. E eu sei que num tempo onde havia apostasia, havia desvio de caráter, existiam pessoas que faziam, a Bíblia diz que no tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que queria. Mas Deus está levantando mulheres. Deus está levantando profetas. Deus está levantando uma geração profética para defender a sua nação, a sua família, o seu lar, o seu território, a sua região, defender a sua fé. E de volta ao primeiro amor é exatamente deixar essa chama que está quase se apagando, deixar essa chama que está quase vindo à extinção, ser ativada pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho orado todos os dias pela manhã por vocês, cada uma de vocês que entra aqui, eu oro. Eu peço ao Senhor que você seja tocada. Eu peço ao Senhor que você seja ministrada. Eu peço ao Senhor que você seja ativada. Eu peço ao Senhor que você seja curada. E o Senhor está querendo levantar mulheres que intercedam umas pelas outras. Chega de ficar prostrado. De volta ao primeiro amor é se levantar como Débora. Juízes capítulo 4 diz assim, uma breve palavra. Eu acho que a nossa convidada, gente, meu olho está coçando muito. Desculpe. Eu acho que a nossa convidada teve algum probleminha, porque ela não está respondendo. Mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa manhã. Uma breve reflexão. Livro de Juízes, no capítulo 4, diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam ela a juízo. Só até aqui. Esse texto é tão conhecido. E é tão maravilhoso o que Deus fala através da sua palavra sobre a vida de Débora. Porque Débora, quando a Bíblia começa a falar de Débora, a Bíblia já fala Débora, mulher profetiza. Débora tinha vários atributos, vários atributos, várias especialidades, várias competências. Débora era juíza, profetisa, cantora, mãe e esposa. Débora tinha vários atributos, várias competências, várias responsabilidades. Mas é interessante que o que a Bíblia é enfática
em colocar como primeiro atributo e primeira competência de Débora é uma mulher profetiza. Porque o teu ministério, o teu chamado, ele precisa vir em primeiro lugar. Não em primeiro lugar em você dar mais atenção a ele, não, mas é o que te nomeia. Então você não é nomeado pela sua profissão, você não é nomeado pelo seu cargo, em alguma instância, você é nomeado por aquilo que você é em Deus. E uma coisa que Satanás tem tentado destruir na nossa vida é a nossa identidade. E Débora, uma mulher que o Senhor levantou com poder e autoridade. Uma mulher profetiza. E eu creio fortemente que o que Deus deseja levantar nessa geração são profetas do Senhor. Porque o profeta ele não tem compromisso em fazer aquilo que as pessoas à sua volta esperam dela. A profetisa, o profeta, ele não tem compromisso em tentar agradar todo mundo, em tentar fazer a vontade de todos, em detrimento da vontade do nosso Deus. E é interessante que Débora ainda viveu num tempo que ainda não tinha o derramamento do Espírito. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a terra. Mas Débora, mesmo assim, mas ela estava compelida da força do Senhor. Imagina nós que temos a ajuda aqui do Espírito Santo todos os dias, diariamente, o tempo todo o tempo. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher profetisa, aí ela era esposa, mulher de Lapidote, e ela era juíza. E ela julgava Israel naquele tempo. E sabe o que eu aprendo aqui? Equilíbrio nas funções. Ela não se atrapalhava com nada. Nós precisamos aprender com Débora, uma mulher real, uma mulher como eu e você, de carne e osso, com as mesmas paixões, com as mesmas dificuldades. E eu posso dizer, nem com as mesmas dificuldades, porque quem nasceu nos dias de hoje com tanta modernidade, com tanta ajuda, e você nascer há centenas de anos atrás, na verdade milhares de anos, você vai ver que essa mulher enfrentou todas as adversidades, mas ela foi na força do Senhor. E a Bíblia diz que essa mulher estava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Deus ele quer nos colocar numa posição de autoridade. Deus quer nos colocar numa posição de governo, numa porção de autoridade do Espírito, para que nós sejamos essa pessoa, onde as pessoas subam até nós, vão até nós para se aconselhar, vão até nós para receber uma palavra, vão até nós para receber uma orientação. Deus está levantando e posicionando mulheres. Às vezes tem dias que eu passo só recebendo ligação. Pastora, pode dar uma palavra? Pastora, eu posso te ligar para receber uma orientação? E eu creio que isso não vem de mim, eu não posso dar nada. Jesus certa vez disse, ninguém pode dar nada se do alto não vier. E Deus somente quer mulheres dispostas, disponíveis. Deus quer somente mulheres com a botija de azeite disponível, o vaso desemborcado, o vaso na posição certa para receber o óleo, a unção que vem de Deus. E essa mulher, ela vai ser usada para desbaratar, para derrotar um inimigo que vinha afrontando Israel. Porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Então o Senhor entregou Israel nas mãos de Jabim, um rei terrível, o rei de Canaã. E por 20 anos Israel foi assolado pelos seus perseguidores. Deus quer levantar você para libertar pessoas que estão cativas há anos. Pessoas que estão amordaçadas no jugo de doenças mentais, de doenças físicas, que na verdade são espíritos de enfermidade. Pessoas que estão aprisionadas há anos nas drogas, na prostituição. Pessoas que estão há anos, a sociedade já não considera que aquela pessoa tenha mais jeito. Mas Deus não desiste do homem. Ele vai até o fim. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, não entregará para essas pessoas que estão cativas todos os recursos disponíveis. Deus quer usar a mim e a você. Porque Débora foi usada com mão forte, com poder e com autoridade para guiar um exército e derrotar por completo os exércitos de Jabim. Deus deu uma autoridade para aquela mulher e ela manda chamar Baraque, para que Baraque se lembre do que Deus tinha falado. Deus vai te dar palavras proféticas para liberar para pessoas que estão em alta posição. Para lembrar essas pessoas que elas estão ali, porque Deus as colocou para um tempo favorável. Sabe quando Esther é lembrada por Mardoqueu, dizendo, olha, talvez foi para isso que Deus te colocou nessa posição, não se esqueça. Não pense que pelo fato de você estar dentro do palácio, você vai ser poupada, não. Porque às vezes nós estamos numa casa boa, não tem problema, nós estamos numa situação confortável, nós não queremos nos meter em situações alheias. E que Deus está dizendo para mim e para você, a minha obra, eu confiei a você. Aquilo que eu confiei a você, não vai ter outra pessoa para fazer. Existe uma obra para ser feita e que precisa das suas mãos. Deus já te deu competências. Deus já te deu habilidades. Porque todas essas competências que Débora tinha foram confiadas por Deus a ela. E eu digo para vocês, quando Mardoqueu lembra aquilo para Esther, manda essa mensagem, manda ela se lembrar. Ó, não fique pensando que você vai ser livre porque está dentro dessa casa, não. Dentro desse palácio. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus te colocou aí. Entenda que todos os recursos, todas as conexões, todos os lugares que Deus permitiu você chegar, ele tem um único propósito principal. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que você ganhe almas para Jesus. No seu trabalho. Lídia, mas ali é meu trabalho, é o meu ganha-pão. Sim, mas ali você precisa brilhar a luz de Cristo. Na sua faculdade. Lídia, mas eu estou ali aprendendo. Você precisa brilhar a luz de Cristo ali. E Débora entendeu o seu chamado. E quando ela viu que o povo de Israel estava sendo assolado por perseguidores, por inimigos, por 20 anos o Senhor permitiu. Existe um tempo de Deus para que a assolação, para que o mal nos atinja. Existe um tempo determinado por Deus. E quem sabe esse tempo não pode ser hoje, que Deus esteja decidindo exterminar o inimigo que há tantos anos te assola. Um inimigo que há tantos anos te incomoda, te persegue, te envergonha. Pode ser que para esse tempo o Senhor tenha levantado você com poder e autoridade. De repente você tem visto na sua família, gerações por gerações, casamentos iniciarem e se divorciarem. Filhos serem criados na igreja e depois se desviarem para o mundo da prostituição, das drogas, do homossexualismo. Talvez você tenha visto gerações por gerações, pessoas se desgastarem, perderem as suas vidas nos vícios.
Mas pode ser que seja nesse tempo que Deus te levante como uma profetisa, como uma mãe em Israel, como uma mãe dentro da sua casa, dentro da sua família. E você vai ser usada como Débora, para lembrar as pessoas à sua volta que elas têm uma promessa e que Deus conta com elas para realizar esse feito através dessa promessa que foi liberada. Débora chama Baraque e diz: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E disse: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Deus está relembrando promessas antigas que ele fez aqui, para pessoas. Ele está dizendo, pode ser hoje. Na vida de algumas pessoas, Deus vai começar hoje a relembrar promessas antigas de livramento. Existe uma unção de livramento sendo liberada nessa manhã. Promessas antigas que o Senhor te fez. E Ele está dizendo, olha, eu vou atrair o seu adversário, porque eu mesmo o vou destruir. Eu vou esforçar as tuas mãos. Eu vou te dar habilidades. Desculpe, estratégias. E eu darei na tua mão. Existem vitórias que o próprio Deus vai fazer com que você vai lá cavar e pegar. Mas existem coisas que Deus quer fazer em conjunto. Ele vai contigo, mas tem coisas que Ele dá na nossa mão. Sabe quando Josafá, em 2 Crônicas 20, o Senhor dá uma estratégia para ele, para colocar os levitas à frente do exército em formação de batalha. Os levitas não iam. Não se ganha batalha colocando pessoas para cantar e tocar tambores. Mas o Senhor deu uma estratégia. Porque Deus queria desbaratar aqueles inimigos. Não pela força do braço do exército do rei Josafá. Mas por uma estratégia do céu. Deus está te dando estratégias do céu nessa manhã. Se você crê, diga aí nos comentários, eu creio. Deus está te dando estratégias. Deus está te dando sabedoria. Deus está te dando autoridade. Para que você possa vencer adversários, derrotar inimigos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porém, nós vemos um exemplo aqui de como nós não devemos ser. Baraque teme. Baraque tem medo, tem temor. Baraque fica com medo e diz, se você for comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ele está esquecendo que o que Débora tem não vem dela. Sabe, muitas vezes a gente olha para alguém sendo usado por Deus, movendo no Espírito, movendo nos dons, e a gente quer colar com aquela pessoa, glória a Deus, a gente tem que estar com gente de Deus mesmo. E a gente acha que tudo aquilo que aquela pessoa consegue realizar, fazer, conquistar, adquirir, ou alguém que tem fluído na sua vida, e você vê que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, você vê Deus na vida dela. E você acha que aquilo ali é da pessoa. Não é Deus fazendo. E o mesmo Deus que faz na vida dela quer fazer na sua. Baraque estava nessa mesma posição. Alguém que olha para o outro, vê mover nos dons, no fogo do Espírito, do poder do Espírito, na unção do Espírito. E ela pensa que aquilo é da pessoa. Porque ele diz, eu não vou se você não for. Quem ia com Baraque era o próprio Deus que estava com Débora. Eu quero dizer para você, não deixe o temor se apoderar de você. Não deixe o temor dominar sua mente. A palavra do Senhor nos diz, Deus não nos deu espírito
de medo. Deus nos deu espírito de poder, de autoridade e de ousadia. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, ele vai dizer isso. Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor. Em outras versões fala temor. Mas de fortaleza. Você está sendo chamado por Deus de uma fortaleza. Alguém sabe como é uma fortaleza? São muralhas grandes, intransponíveis, muralhas poderosas que protegem a cidade de inimigos, de invasores. E Deus está dizendo, Deus te deu espírito de fortaleza, de amor. E a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo temor. E de moderação. Temor significa covardia, uma timidez paralisante. Deus vai arrancar espírito de timidez. Isso te impede de você de fluir em todas as áreas da sua vida. Mulheres tímidas, que não conseguem passar numa entrevista de emprego. O Espírito do Senhor está indo até você e arrancando todo espírito de timidez. Você não precisa da validação das pessoas. Você não precisa que as pessoas te aceitem. Você precisa de Deus na sua vida te validando. Fortaleza. Também conhecido como dunamis. No grego, fortaleza é dunamis. E é um termo usado também como um poder explosivo. Esse é o poder do Espírito. Você tem um poder explosivo. Você tem uma autoridade explosiva. É o Espírito Santo de Deus na tua vida. De amor. Um amor sacrificial, incondicional. Um amor ágape. Um amor sacrificial. Um amor que se doa. Deus estava levantando mulheres aqui, um exército de mulheres que fluirão nos seus ministérios, que fluirão nas suas vidas, que fluirão no seu chamado, vão cumprir o seu propósito com coragem, com amor, com fortaleza, com a autoridade do Espírito e de moderação. Uma mulher moderada é uma mulher que tem domínio próprio. Uma mente equilibrada, autocontrole. Coloca a mão na sua mente nessa hora. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Moderação. Domínio próprio, autocontrole. Mente equilibrada, mente de Cristo. Satanás não vai roubar os teus pensamentos. Você não vai ser aquela pessoa que o cenário mudou, você muda. Se o cenário estiver favorável, você está bem. Se o cenário estiver desfavorável, você fica mal. Lídia, mas não deve ser assim, não. Você é influenciadora. Você contagia as pessoas à sua volta. Porque o que você carrega é um espírito de excelência. Coloca a mão na tua mente agora, eu quero profetizar. Todo espírito de desequilíbrio emocional. Todo espírito de descontrole emocional seja repreendido no nome santo de Jesus. Mulheres que se descontrolam, gritam. Mulheres que quebram coisas. Há poder no sangue de Jesus. Que precisam viver à base de remédio controlado. E mesmo assim não faz efeito. Porque se o remédio que você tomava fizesse efeito, ainda teria um ponto positivo. Mas o remédio não te controla completamente. Você fica tremendo, suando. Deus vai trazer um autocontrole para você. Mas esse autocontrole não vai ser um controle de você mesmo, vai ser o controle do Espírito em você. Um espírito de equilíbrio, Senhor. De equilíbrio na mente, nos pensamentos.
Mulheres que têm pensamento de derrota na maior parte do dia. Pensamentos negativos, padrões de pensamentos distorsivos. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus todo espírito de loucura. Deus está dando estabilidade emocional para mulheres aqui. Você vai ser chamada como uma solucionadora de problemas. Solucionadora de conflitos. Quando a sua família estiver tendo um problema lá, um quebra-pau vai dizer, chama a fulana, chama a Kátia lá. Chama a Roberta lá, chama a Renata. Chama a Rita lá, porque a Rita, ela é solucionadora de problemas. Quando você chegar, você vai solucionar, sanar conflitos, desavenças, crises. Haverá sobre você um espírito de autoridade. Deus quer levantar Déboras. O resgate ao primeiro amor é nós vivermos o propósito de Deus na nossa vida sem nos amedrontarmos, o que quer que seja o cenário. Nós estamos vivendo um cenário muito desfavorável aqui nos Estados Unidos nesse período. Muitas prisões de pessoas que estão ilegais, muitas batidas também. Tivemos um pastor amigo nosso, com green card. Quem mora aqui nos Estados Unidos, quem conhece de imigração americana, sabe que o green card é um permanente residente, então daqui a pouco você é cidadão. Então ele está totalmente legal, filho americano. E esse pastor, como diz no Rio de Janeiro, ele levou uma dura. Ele sofreu uma batida do ICE, uma parada. E ele foi tão humilhado. Como a gente diz no carioquês mais básico, mais claro, ele foi esculachado. Ele pegou as coisas dele e foi embora para o Brasil. Tamanha foi a vergonha. Você percebe que as pessoas estão com medo. Ontem eu estava conversando com um grupo de mulheres, pessoas que estão legais, mas que estão com medo. E eu dei uma palavra para elas. A palavra que o Senhor me deu. E isso pode ser pertinente para nós aqui, que estamos passando por uma situação assim, mas é pertinente para você no Brasil. Eu sei que tem gente do Japão aqui. Cassinha, minha amiga, um beijo. Tem gente da Europa, Alemanha, Portugal. Tem gente de vários países aqui. Isso não é só pertinente a nós que estamos aqui nos Estados Unidos da América. Deus me deu uma palavra, Salmos 91. Ah, Lídia, mas Salmo 91 é tão básico. Eu recito Salmo 91 desde que eu era criança. Eu conheço o Salmo 91, mas se nós não entendermos que a palavra de Deus é viva, é poderosa, não há uma unção na palavra de Deus que fique velha, passada, invalidada. E o Senhor me deu Salmo 91. Caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. 11.000 pessoas sendo atingidas à sua volta e você permanece de pé. Deus está levantando guerreiras aqui. Deus está levantando mulheres valentes. Não são de Débora, não são do Senhor, no braço forte do Senhor, para dizer, não importa o que aconteça à minha volta, eu estou de pé e eu sou uma valente do Senhor, porque eu creio que o poder do Senhor está sobre mim. Está sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família. E eu me levantei. Eu me levantei e me posicionei. E eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. E aquela mulher, na sua indignação santa, quando ela recebe de Baraque uma negativa, dizendo que se você não for comigo, eu não irei, esquecendo que Débora não fazia nada por si mesma, ela fazia comissionada pelo próprio Deus.
Ainda que o Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre a terra, mas ela estava na força do Senhor, imbuído de uma autoridade dada por Deus. Entenda, você não vai sozinha. Se Deus te comissionou algo para fazer, você não vai sozinha. Se Deus te trouxe aqui para a América, você não está sozinha. Se Deus te colocou aí nessa repartição pública do seu trabalho, você não está sozinha. Pisa nessa terra com autoridade. Deus está liberando uma autoridade tão grande aqui. Sabe quando Jesus chegou na região de Gadara? Não foi Jesus que se aproximou dos demônios. Foram os demônios que vieram até Jesus dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo? Deus vai te dar uma autoridade tão grande que são os demônios que terão medo de você. Serão os demônios que reconhecerão a tua presença no ambiente, porque você carrega a presença do Eterno, do Santo de Israel, do que está sentado no trono de glória e de majestade, do que tem miríades e miríades de anjos ao seu redor dizendo: Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Daquele que tem autoridade, força e poder sobre os exércitos que estão no céu, sobre os exércitos que estão na terra. E Baraque se esqueceu que Débora não atuava na sua força. Não é no seu braço forte, mulher. Não é pelas suas palavras, mas é pela autoridade do Espírito. Então, quando Baraque, partindo para a gente terminar, quando Baraque diz para ela: se você não for comigo, eu não irei. Então, Débora traz uma palavra profética, que ela não está falando sobre si mesma, mas ela está falando sobre uma outra grande mulher, Jael, uma mulher de tendas, uma mulher de casa, mas que foi usada por Deus poderosamente para destruir de uma vez por todas os inimigos de Israel. Então Débora diz: eu irei contigo, certamente, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Quando o medo se apodera de nós, quando o medo nos cerca e se apodera das nossas atitudes, nós somos suprimidos, nós somos roubados, nós somos impedidos de cantar o hino da vitória. Nós somos impedidos. É isso que Satanás quer roubar com esse espírito de medo que ele tem colocado no teu coração. Baraque viu a vitória ser conquistada. Ele cantou o hino da vitória por aquilo que Deus fez na vida de outra pessoa. Se bem que ele também foi beneficiado, mas Deus queria usar as mãos de Baraque para derrotar a Sísera. Deus queria usar as mãos de Baraque para derrotar os exércitos de Jabim. Quem sabe Deus não te escolheu para fazer uma grande obra, um grande ministério. Deus não te escolheu para você cuidar de algo que Ele já colocou no teu coração, mas o medo paralisa você. O medo te impede de fazer o cântico como Débora fez. Depois leia o cântico de Débora. Juízes 5, no verso 3. Então, Baraque foi paralisado pelo medo. E ele viu Deus mudar de mão daquilo que precisava ser feito por ele. Aquilo que Deus já tinha falado. E Débora lembrou, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai, porque eu vou te dar na tua mão. Você só tem o trabalho de atrair o inimigo. E eu que vou dar ele na tua mão, eu vou te entregar. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: não resista uma ordem do Senhor. Se Ele está te chamando, venha. Existe vitória.
Existem vitórias por trás da obediência. Existem vitórias por trás dessa batalha que você está sendo convidada pelo próprio Deus para enfrentar. Existem vitórias, existem inimigos que serão derrotados pelo poder da sua obediência. Samuel, quando encontra Saul na batalha contra os amalequitas, quando Deus deu uma ordem para Samuel dizer para Saul, fala para Saul derrotar todos eles. Os amalequitas são um povo sem aliança, um povo infiel, um povo terrível, mata tudo, não traga nada. Aquilo ali é oferecido a ídolos, está contaminado, é um anátema. E Saul então preserva o melhor do gado, dizendo ele que queria sacrificar. E Samuel faz um confronto que isso me deixa tocada até os dias de hoje. Samuel vai dizer assim: tem mais Deus prazer em sacrifício do que em que o obedeça? Será que Deus quer que a gente se sacrifique mais do que em obedecer? Muitas vezes nós temos capacidade de fazer tantos sacrifícios grandes, mas deixamos de obedecer pequenas palavras que o Senhor nos ordena a cumprir. Pequenas atitudes que o Espírito Santo solicita para nós e a gente deixa de fazer. E Deus está levantando mulheres com o coração alinhado ao dele. Para quando Deus falar, faz, você faz. Para, você para. Caminha, você caminha. Deus está levantando mulheres com autoridade, com poder do Espírito, para defender a sua herdade, a sua casa, a sua família, seu ministério, para proteger uma nação, para defender uma nação. Nós precisamos defender a nossa nação. Nós vemos um governo impenitente, desviado, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e a nossa nação geme. O Brasil geme, o Brasil chora. E Deus está te levantando como uma intercessora do Brasil. Não para amaldiçoar, mas para abençoar. Não para criticar, mas para abençoar. Não para maldizer, mas para abençoar, para orar, para interceder. Deus ama o Brasil. Pode ser que Deus esteja levantando você como uma mulher intercessora, uma mãe no Brasil, assim como Débora foi levantada. E Deus levantou Maria como mãe no Brasil. Assim como Deus levantou Débora como mãe em Israel. Deus levantou Etienne como mãe no Brasil. Deus levantou Patrícia como mãe no Brasil. Deus está levantando mulheres aqui nessa manhã. Eu creio. Amém? Vamos orar? Deus bendito, Deus querido. Te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos nessa manhã. Obrigado pela palavra de instrução, que essa palavra entre no nosso coração e ela faça morada. Que essa palavra ela venha nos instruir naquilo que o Senhor deseja trazer para nós. Nós pedimos tudo isso, eterno Deus de Israel, em nome de Jesus, naquele que vive e reina para todo sempre. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. A Josi, a Kátia, a Etienne, a Juliana, a Maria, a Patrícia, a Delma, a Juju, a Ivaniada, a Helenice, a Beli, a Silvilene, Luísa, Rita, Josi, a Priscila Legacy, Senhor, a Elan, todas essas mulheres. Eu oro por cada uma delas, pedindo a tua bênção, a tua paz, a tua luz. Pedindo, Senhor, que tu venha trazer uma unção de ousadia e de autoridade, assim como o Senhor deu para Débora. Levanta-nos como mãe da nossa geração, porque uma mãe defende o seu filho até a morte. E nós vamos defender a tua palavra até a morte. Custe o que custar, Senhor. Custe o que custar.
Custe o que custar, Senhor, nós iremos fazer a tua vontade, fazer o teu querer, fazer aquilo que lhe apraz. Ajuda as tuas filhinhas, Senhor, nessa manhã, que elas possam ser tocadas pelo Senhor, que o seu dia seja abençoado. Repreende toda obra do mal, toda obra maligna. Eu abençoo o seu dia. Tudo que você fizer no dia de hoje, você vai ver a mão do Senhor sobre a tua vida. Você vai sentir a presença do Senhor. Não haverá oposições. Laço do maligno. Laços de morte, acidentes, sejam repreendidos em nome de Jesus. Nós te pedimos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridas? Deixa eu fazer um convite para vocês. Amanhã, sexta-feira, nós temos o último dia dessa semana, dessa série, de volta ao primeiro amor. E eu te convido a estar aqui amanhã comigo, 7h57, horário de Brasília. E hoje, à meia-noite, horário do Brasil, porque aqui em Orlando é 11 horas da noite. Nós estamos fazendo o clamor da meia-noite. Quantos têm uma causa impossível? Algo que precisa receber de Deus. Então venha no clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite não fica gravado. Então se você não participar ao vivo, não tem como você conferir depois. Venha no clamor da meia-noite. Deus tem feito milagres. Nós vamos orar hoje ainda, já oramos ontem, anteontem, hoje e amanhã. O clamor da meia-noite. Traga laudo médico, diagnóstico desfavoráveis que o médico tem falado para você que você não vai mais conviver com saúde, que você vai precisar tomar essa medicação forte a vida inteira, mas Deus vai desfazer as obras do mal. E pessoas que estão aqui clamando pela vida de familiares que estão nas drogas, gente, são causas impossíveis. Causas impossíveis. Então chama, fala aí no grupo da sua igreja, olha, tá tendo um clamor à meia-noite, lá no Instagram da pastora Lídia Sena. Deus vai libertar, Etienne. Vem aqui. Fica aqui conosco, nós vamos orar pela sua filha. Sua filha vai ser uma mulher de Deus, uma mãe de família. Deus vai trazer a unção sobre a vida da Yasnaya. Uma unção de... Assim como ele deu sobre a vida de Débora. Uma unção de mãe. A tua filha, ela é projeto do Senhor. Projeto do Senhor. E eu quero te convidar a todas vocês a irem lá nos meus stories e cada uma de vocês deixar uma mensagem na caixinha de perguntas que eu vou abrir agora. Se Deus tem falado, usado a minha vida para falar com vocês, eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora. Deixa lá. Se você quiser deixar um pedido de oração, eu vou abrir a caixinha de perguntas agora. E vai lá. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou salvar no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o link para você assistir, mandar para outras pessoas. E eu quero te ver aqui à meia-noite. Em nome de Jesus. Tá bom? Vou deixar lá. E eu quero ver vocês. Cada uma de vocês, ó. Tô conhecendo o rostinho de cada uma aqui. Eu quero te ver lá nos meus stories agora. Vou abrir uma caixinha de perguntas. Vou deixar o link também para o canal. Gente, meninas, vocês que estão aqui, eu tenho um canal aqui no Instagram onde eu posto. A gente está fazendo devocionais todos os dias lá. E a gente está fazendo a leitura bíblica em 6 meses. Se você quer fazer a sua leitura bíblica comigo, você chegar no final do ano dizendo, eu consegui vencer, li a Bíblia nesse ano de 2025, li a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Então vem comigo, tá bom? Deus abençoe. Eu vou deixar o link dessa live salva lá no YouTube. E Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Amanhã nós estamos aqui de novo e hoje é meia-noite. Espero vocês. Beijo, fiquem com Deus. Oh, ele virá. Oh,